paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu fiquei incumbido de trazer a devocional também essa semana e a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Primeiramente, eu não peguei todo os salmos, mas só até aqui. O que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: há muitas maneiras de interpretar ou de traduzir a Bíblia. Porém, a nossa Bíblia, ela foi primeiro traduzida do hebraico para o grego e do grego para o latim, do latim para o inglês ou para o português, espanhol, entre outras línguas. Porém, há uma pequena divergência nessa parte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu já começo te perguntando, é realmente isso? Nada realmente me faltará? Quando essa parte vem na nossa mente, nós perguntamos muitas vezes, então por que muitas vezes eu não consigo pagar uma conta? Ou por que muitas vezes eu não vejo meu pai conseguindo pagar certas coisas, falando que está faltando isso, falando que está faltando aquilo, sendo que a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui que está um pequeno equívoco. Se traduzirmos direto do hebraico, fica: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. A palavra nada, o termo nada, não existe no hebraico. Existe a preposição não, mas a palavra nada não existe. Então o certo é: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Quando o Senhor não me falta, ainda que outras coisas me faltem, Ele me proverá. Porque ainda que muitas vezes uma ovelha não tenha como comer, não tenha o que comer, o pastor dá um jeito de trazer. E é isso que essa parte nos ensina, quando diz que o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, ainda que muitas coisas me faltassem. Tendo o Senhor, ainda tenho tudo. E vem o versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Muitas vezes, quando vencemos uma batalha, ou quando, eu vou dizer por mim mesmo, quando eu prego e eu desço daquele púlpito, é uma sensação de alívio, de dever cumprido. E é nessa hora que muitas vezes, quando vencemos uma batalha, baixamos a guarda. E quando o Senhor nos leva muitas vezes para esses locais, nós abaixamos muita guarda. Quando nós descansamos demais, quando dormimos demais, quando relaxamos demais, nós abaixamos muito a nossa guarda. Porque se você perceber, primeiro ele leva a gente para as águas tranquilas. Aí depois fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes nós andamos pelo vale da sombra da morte porque abaixamos a guarda demais, porque descansamos demais quando fomos postos nas águas tranquilas, quando descansamos demais nos verdes pastos. Eu não estou falando que é errado descansar, mas não é errado, mas é tolo abaixar a guarda depois que vence uma vitória, depois que vence uma guerra, depois que vence uma luta. E muitas vezes isso nos faz entrar no vale da sombra da morte. Mas tem uma coisa: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha essa parte aqui: ainda que eu andasse. Não é ainda que eu afundasse, não é ainda que eu morresse, mas é ainda que eu andasse. Quando eu ando, eu estou pisando. O vale não está te afundando. A morte não está te pegando, você está pisando, você está andando sobre o vale. E é isso que muitas vezes a gente esquece. É ainda que eu andasse, ainda que eu passasse. Quando a gente está andando, a gente está em movimento. Se a gente entra no local, andando, uma hora a gente sai. Muitas vezes a gente acha que vai permanecer no Vale da Sombra da Morte. Não. Mas é só a gente permanecer andando. Ou seja, é eu que estou pisando no vale, não é o vale que está pisando em mim. É eu que estou acima do vale, não é o vale que está acima de mim. E vem essa parte também.
Não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E é nessa parte aqui que eu queria ir a outra parte da Bíblia. Não vou abrir aqui para não ficar muito longo, mas vamos falar de Elias. Quando o teu bordão e o teu cajado me consolam. Elias, depois de ter tido o Senhor com ele como pastor, naquela batalha contra os profetas de Baal, queimando muita gente, ali teve uma batalha muito grande, tanto física quanto espiritualmente, e ele descansou. Porém, quando ele descansou, quando ele abaixou a guarda, Jezabel falou que iria matar ele. Ou seja, ele acabou entrando no vale da sombra da morte. E ali ele fugiu, ele foi para o deserto. E ali o Senhor cuidou dele no deserto, não vou entrar na história toda, deu pão, colocou a árvore sobre ele. E ele seguiu para a caverna. E quando ele entrou na caverna, uma coisa que me chama muita atenção, que o João Vitor até comentou esses dias aí no estúdio de vocês, é o seguinte: quando ele entra na caverna, Deus pergunta para ele assim: Elias, o que fazes aqui? Não é o que fazes ali, não é o que fazes lá, é o que fazes aqui. Ou seja, dentro da caverna, dentro do vale da sombra da morte, o Senhor ainda estava com Elias. Aí vem essa parte aqui, ó, no Salmos 23, no versículo 4, porque tu estás comigo. Independente de onde a gente está, muitas vezes a gente acha que o Senhor não está. Muitas vezes a gente tem a sensação de que está sozinho. Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou, ou como muitas vezes estamos passando por uma provação muito grande, quando muitas vezes estamos no leito do hospital, ou quando vemos parentes nossos no leito do hospital, nós muitas vezes nos perguntamos onde está Deus nisso. Mesmo que a gente, mas eu vou te dizer, mesmo que a gente esteja no vale, o Senhor está conosco. Ele perguntou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Ou seja, Elias estava dentro da caverna, mas o Senhor estava com ele. Independente de onde esteja, saiba que Deus está contigo. E para terminar vem: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que tirou Elias da caverna não foi fogo, não foi vento, não foi terremoto, mas foi a voz do Senhor. Quantas vezes nós pedimos um milagre para o Senhor: ah, Senhor, cura, ah, Senhor, intervém, mas muitas vezes o Senhor apenas fala conosco. O que eu aprendo com isso é: a voz do Senhor é mais importante do que os milagres dele. Ouvir o que o Senhor tem para dizer é mais importante do que ver os milagres que ele faz. Milagres acontecem e passam, mas a voz do Senhor fica em nossos corações. Vocês já perceberam? A Bíblia diz: quando estiver passando tempo de luta, lembre-se das promessas do Senhor. Não é lembre-se dos milagres do Senhor, mas lembre-se das promessas do Senhor, porque quando o Senhor promete algo para nós, Ele fala diretamente conosco. E é isso que eu queria trazer para vocês como a devocional. O Senhor está contigo independente de onde esteja. Esteja no vale da sombra da morte ou está no momento de descanso. Mas independente de onde esteja, na baixa guarda, porque Ele é teu pastor e Ele não te falta. Amém? Abraço para os irmãos. Beijo.